pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à segunda temporada do Sense6Cast. Esse podcast que a gente traz aí quinzenalmente personalidades, empreendedores, intraempreendedores, pessoas que fazem a diferença nesse setor que movimenta o nosso país. E aqui a gente vai falar de bastante coisa de tecnologia, nós vamos falar de mercado, nós vamos falar de tendências futuras. Então, eu estou bem animado aí com o que está por vir nessa segunda temporada. E hoje, para começar, a gente trouxe um cara justamente para falar de tecnologia, né? Como não podia ser diferente dentro do negócio. Está aqui comigo o Leonardo Carvalho, tá? O Léo, que é Chief Global Strategy Officer da Solinftec, é formado em engenharia mecatrônica. Ó, isso é coisa boa também, sou engenheiro mecatrônico, então já tem uma coisa em comum aqui. E possui mais de 10 anos aí de experiência em tecnologia com agronegócio, né? Hoje ele lidera ali na Solinftec estratégias globais e gerencia relacionamentos institucionais com governos, organizações multilaterais, lidera rodadas de captação de recursos, né, para a Solinftec e atua também como porta-voz também da empresa, né? Ele também desempenhou papel aí crucial na expansão internacional da empresa, especialmente nos mercados dos Estados Unidos e Canadá. A gente estava falando um pouquinho disso agora cedo, impulsionando o crescimento global da empresa. Léo, obrigado aí por ter aceitado o convite de estar aqui batendo esse papo com a gente, cara. Obrigado, Carlos. Prazer estar aqui conversando contigo, falando sobre tecnologia, falando sobre agronegócio. E obrigado por conseguir ajustar as agendas, né? Tão difícil. Você também com uma agenda bem grande aqui para essa segunda temporada e essa rotina de viagens. Que bom que a gente conseguiu alinhar as agendas e fazer um bate-papo hoje. Maravilha. Com certeza vai ser imperdível aqui, tá, pessoal? E vamos começar pelo começo, cara. Quem que é Leonardo Carvalho? Da onde que você veio? Né? Como é que você chegou na Solinftec? Como é que você que cresceu dentro da Solinftec? Então explica um pouquinho aí primeiro. Vamos falar da pessoa física antes da gente entrar aí na jurídica. Tá? É legal porque eu quebro a regra, né? Todo mundo que está do agro sempre tem familiares que veio do agro, sempre tem essa essência do agro e eu quebro essa regra. Eu vim do interior de São Paulo mesmo, uma cidade chamada Botucatu. Desde muito cedo, uma criança curiosa que tinha sempre a intenção de aprender mais, então sempre me relacionei com pessoas mais velhas, e ao decorrer da minha adolescência, da minha juventude, eu entendi que muitas das coisas que eu fazia ou estava por fazer, sempre quero com pessoas mais velhas e com pessoas mais experientes. Então, acho que tem esse deslocamento geracional, até porque na minha geração ela passou por uma transformação tecnológica muito grande, né? Nós vimos o disquete, o CD, o pendrive, então essa transição fez com que eu tivesse uma aptidão maior para engenharia, assim como você mencionou, também sou engenheiro mecatrônico, me formei na região de Piracicaba, e eu entro na Solinftec quando a Solinftec é uma empresa, uma startup, pode-se dizer, né? Quando tinha 30 colaboradores, ela tinha uma operação em Ribeirão Preto, em Araçatuba e também em Piracicaba. E ali naquele momento a Solinftec está fazendo um grande projeto por um cliente do setor sucroenergético e precisava expandir as suas operações. Então, estávamos falando por volta de 2012, 12 para 13, com 30, 40 funcionários. Então, assim, não fundei a Solinftec, mas posso falar que sou do time dos fundadores, praticamente, porque são 7 fundadores, né? Então, faço parte dos primeiros fundadores e tive a oportunidade, ao decorrer dessa mais de uma década, junto com a Solinftec, de participar não só de abertura de mercados, como você mencionou no começo, mas também de novos setores, né? Então, você pensa que uma empresa startup no agro, com tecnologia, você não encontra muitos recursos, ainda mais 10 anos atrás, e as pessoas que têm força de vontade têm que fazer um pouco de tudo. Um dia você está fazendo uma implantação de projeto, outro dia você está na área de desenvolvimento, você está criando novas oportunidades. E aí a curiosidade novamente veio e me deu a oportunidade de abrir setores dentro da empresa que até então não existia. E hoje em dia se tem um nome bonito para isso, né? Fala Job Rotation, mas na época não. Vai aproveitando as oportunidades que tem em frente e vai crescendo na carreira. E aí passei por praticamente 7 setores dentro da empresa. Comecei na área de desenvolvimento, pela formação, mas passei pela área de projetos, na área de comercial, na área de produtos, abertura de novos mercados. E aí hoje estou nessa posição de estratégia, que é uma visão mais macro, uma visão que você consegue trazer as perspectivas de mercado, o lado financeiro, o lado
do caminho que a empresa está indo, né? Hoje, muito se fala de sustentabilidade, a gente sabe que sustentabilidade, muitas pessoas pagam por isso. Então, é trazer essa versão de mundo, né? De tecnologia, de empresa multinacional, com 800 colaboradores já, para dentro da Solintec, que ainda tem essa cultura de startup, de sempre estar desenvolvendo, de sempre estar crescendo, que eu acho que é um pouco da essência da Solintec desde o começo. Então, isso é um pouco sobre o Léo, é um pouco sobre a Solintec, e eu falo que chega um grande momento na minha vida que é um pouco difícil separar Léo e Solintec, porque toda essa crescente profissional foi dentro da Solintec. Eu trabalhei 5 anos ao decorrer da faculdade, antes de entrar na Solintec, na área metalúrgica, mas o grande ramp-up da minha carreira profissional foi dentro da Solintec. Até dei uma sapiada no LinkedIn. Eu falei, deixa eu ver o que foi as experiências passadas aqui do Léo. Aí eu vi lá, tinha essa empresa de metalurgia e depois baita Solintec ali. Entrou em 2012, estamos falando de 12 anos. 12 anos, E a Solintec, ela tem 17 anos, então eu falo que peguei engatinhando e é legal ver onde chegou, né? É uma empresa que tinha 30 pessoas, hoje está com 800, né? Então, dá para ver realmente que a rampagem foi grande, cara. E assim, no setor de metalurgia, para entrar na agricultura, tu tinha foi uma oportunidade que surgiu ou falou assim, ou você já se instigava a falar, pô, faz sentido trabalhar em agricultura? Não, foi totalmente novo e foi uma mudança drástica, né? Caiu de paraquedas. Totalmente de paraquedas. Até porque quando a Solintec aparece, foi uma recomendação da própria universidade. Legal. Né? Então, eu não era formado ainda, eu estava, acho que 2 anos para me formar, e a Solintec procura a universidade onde eu estudava, e aí fizeram uma lista lá de 3, 4 sugestões, e aí passei no processo seletivo e entrei na agricultura. Foi um mundo bem diferente, né? Porque eu trabalhava na Indústria Homes, que é uma empresa listada na Bolsa, com vários procedimentos, dentro de uma engenharia cheia de processos, e aí você vai para uma startup no agro, segmento diferente. Só que você é jovem, né? Você tem 20, 22 anos, então tudo é novidade, tudo é oportunidade, então acho que também foi bom essa transformação. E quem entra no agro é muito difícil sair, é um segmento muito apaixonante. É gostoso, né? Porque a gente fala, a gente consegue se expor, a gente não tem tanto melindres, né? No agro, então acho que essa comunicação, ela roda fácil. Eu adoro também. Eu também sou engenheiro mecatrônico, vindo da indústria, especialista em eletrônica. Comecei a trabalhar com construção de drones, aí a gente, mas qual que é o mercado que vai ter isso? Aí entrei no agro, cara, acabou. Aí daqui para frente, eu acho que até o final da vida eu devo trabalhar com agricultura. Provavelmente, E a parte interessante é que no seu caso, o drone ele se conecta muito com o agro, né? Se a gente falasse isso há 10, 15 anos atrás, era um mercado totalmente diferente. Agora, as tecnologias, elas acabam caminhando para o lado que... No comecinho eu tive que tomar uma decisão. A gente queria ser uma drone tech ou uma agtech? Aí a gente falou, não, eu quero ser uma agtech. Então não importa, eu acho que o drone é uma das ferramentas e a gente vai explorar outras também. Com certeza. Mas é legal que eu vejo isso um pouco em ti também, né? Um pouco dessa pegada de engenheiro para tentar resolver problema. A engenharia, ela te dá essa possibilidade, né? De você conseguir analisar diferentes tipos de problemas com vários ângulos. A formação, né, de todos os sócios fundadores da Solintec, todos são engenheiros, né, com características diferentes, um mais ligado para o comercial, um mais ligado para uma área técnica, um mais TI, mas todos engenheiros. E dentro deles, um visionário que consegue colocar diferentes perfis para o mesmo caminho, né? Então, acho que a engenharia dá essa possibilidade também de você ter uma análise crítica do problema. Boa. Cara, agora conta um pouco da Solintec, da onde que surgiu, como é que foi a ideia, o que foram os primeiros produtos e como que esses produtos viraram outras soluções, foram desenvolvendo, né? Onde que nasceu a Solintec, né? Da ideia de quem? Conta um pouquinho dessa história aí pra tu. A Solintec, ela é fundada em 2007, né? Por 7 amigos que são provenientes da indústria sucroenergética, então eles trabalhavam do lado industrial, na parte de automação. Então, quando eles identificam a oportunidade da porteira para fora, que é algo que até então no Brasil não existia, eles começam a entender que no processo industrial, muitas tomadas de decisões são possíveis devido à informação em tempo real. Sim. E quando você olha o maquinário no campo, você não conseguia tomar essa decisão porque as tecnologias envolvidas no momento, que existiam em 2007, eram tecnologias que armazenavam as informações. Ela não chegava numa velocidade correta para a tomada de decisão. Legal. Então, eles identificam essa oportunidade e começam a criar, primeiro, um hardware,
né, para que você consiga fazer a captura dessa informação de uma forma fidedigna, tendo em vista que quando você está numa indústria, você tem toda uma parte de automação que pouco se põe à mão, operadores provavelmente conseguem tomar as decisões só analisando painéis de dados, então cria-se um hardware para colocar no maquinário agrícola, e aí já começa um primeiro diferencial, que é um hardware que aceitava qualquer tipo de máquinas, né, qualquer marcas, que até então no momento só existia uma máquina e um tipo de máquina, um tipo de computador de bordo, e começa a receber todos esses tipos de informações em tempo real. Com isso em mãos, você começa a entender oportunidades de melhoria. Você começa a analisar, é praticamente um Big Brother da sua máquina, do seu processo que está acontecendo. E aí, o setor sucroenergético é um setor onde tem a maior quantidade de máquinas envolvidas no campo. Então, você pega um processo produtivo da colheita, você tem várias colhedoras, transbordos, caminhões. Sim. Então, para você realizar todo aquele processo de corte, transbordamento, você precisa de muito equipamento. E aí, com esses gaps em mão, identificando os problemas que tinha, começa-se a criar outras camadas de soluções em cima do mesmo hardware. Então, você não passava só de um monitoramento, mas você também conseguia melhorar uma logística dos equipamentos. Ou seja, eu já identificava a oportunidade de melhoria, já emitia alertas, mas você não interferia no processo como um todo. Quando você começa a interferir no processo como um todo, trazendo uma melhora de logística, o ganho de produtividade e a redução de custo, ela é direta. E ano após ano, a Solintec ela se comprometeu a criar novas soluções. Então, começou de um monitoramento, foi para uma melhora de uma logística, né? Que hoje se fala muito de uma fila única de transbordo, são as automações, são as automações na colheita. Vai para uma rastreabilidade, ou seja, você já tinha o processo mapeado, já tinham as máquinas, as pessoas, né? Aí você tem uma melhora de uma logística. Por que não fazer uma rastreabilidade? Então, você começa a transformar o processo agrícola com uma automação. E tudo isso sendo feito de uma forma automática e sem a interferência humana, né? Ou seja, as informações elas passam por um algoritmo e saem de uma forma muito espontânea, trazendo esse resultado na ponta. E aí foram se criando várias camadas, com estações meteorológicas, para a gente colocar o clima também dentro disso. E em meados de 2016, a Solintec ela faz uma primeira rodada de captação, e que possibilita a Solintec mudar o modelo de negócio dela. E essa mudança de modelo de negócio, você deixa de vender como hardware, né, como uma licença, e começa a fazer um SaaS. E isso foi uma mudança de paradigma dentro da empresa também, porque você pensa que você tinha uma estrutura montada, desde financeira, comercial, de suporte, e agora você vai ter que começar a fazer um serviço. Então, essa mudança de paradigma, ela acontece, mas ela acontece por um modo positivo, até porque era o boom das primeiras startups, né, do agronegócio. E aí a Solintec ela começa a agregar outros serviços dentro da mesma plataforma. 2019, a Solintec recebe o segundo investimento e faz a expansão internacional, né? Existe um momento entre a primeira rodada e a segunda rodada que a Solintec entende que as soluções são robustas suficientes para expandir para outros tipos de cultivos. Então, aí se abre Mato Grosso, Goiás, Mato Piba. Até 2019 era só a cana, então, né? A gente está falando ali que já tinha um processo que já tinha iniciado, mas estamos falando de 17, 18, que quando faz essa primeira migração, né? Pós-primeira captação. Então, com a base muito consolidada, a gente consegue abrir novos mercados. Aí abre grãos, cultivos perenes, outros tipos de culturas, né? Laranja, café e tudo mais. E aí faz a segunda captação para fazer o mercado internacional. Terceira captação um pouquinho depois de pandemia. E aí, agora estamos na quarta captação, que provavelmente em poucos dias a gente também publica, mas aí é para colocar o nosso âmbito maior na expansão internacional ainda, né? Não só chegar lá, mas expandir o que nós já temos em outros países. E, claro, colocar mais tecnologia dentro do robô, que é nosso último produto que nós lançamos, que acho que é onde está todo um contexto de disrupção. Até então, a Solintec faz desenvolvimentos incrementais dentro da plataforma, que muda um pouco a cultura, que muda os aspectos do campo, mas nos últimos 2, 3 anos, com essa nova tecnologia, a gente entende que é a possibilidade de criar uma nova agricultura. Então, Solintec de 2007 a 2024, uma empresa que cresce exponencialmente em hectares, cresce em assistência
com o produtor, sempre próximo do produtor, em mais de 12 países, mas não perde a sua essência, que é sempre estar desenvolvendo tecnologias para o produtor, para que ele possa ser mais eficiente e sustentável. Que legal, cara. Eu lembro a primeira vez que eu vi a Solinftec, que eu tive contato assim com o que era. Cara, eu lembro como se fosse ontem. Foi na Tecnoshow, lá em Rio Verde, no Goiás, em 2017. Eu tava andando lá, enfim, a gente tinha um standzinho nosso lá, foi o nosso primeiro ano. A gente tava com um parceiro lá de Rio Verde, e aí eu olhei assim, Solinftec, eu vi que tinha uma televisão lá, que os caras estavam falando, vou lá ver o que é esse negócio aqui. E, cara, pra mim foi fantástico, porque ali vocês já tinham uns protótipos ali. Protótipos não, já tinha umas provas de conceito rodando dentro de grãos. Aí o cara me falou assim, ó, olha isso aqui, ó. Você tá vendo uma colhedora e eu tava vendo uma fazenda lá de querência em tempo real. Pô, tô olhando uma fazenda de querência. Então, essa fazenda aqui tem 40 mil hectares e tem lá... Isso aqui é uma colhedora que tá colhendo agora e aqui tá aparecendo tudo, RPM, quanto que tá colhendo. Eu falei, caramba, véio, que coisa maluca, né? Tipo, ali foi a primeira vez, ó. Eu acho que realmente esse negócio de telemetria de máquinas aqui faz sentido realmente pro produtor. E aí, desde então, eu vim acompanhando, continuei acompanhando. A gente teve contato com diversas pessoas que trabalharam na Solinftec. Alguns anos atrás também eu conheci o Britaldo, o Guiné, a turma lá. E cara, assim, eu sou fã e assim, eu adoro quando a gente tem cases de empreendedores, principalmente no agro, com tecnologia, que conseguiram rampar. Eu acho que a Solinftec com certeza é uma dessas empresas, né, cara? Serve até como exemplo, né? É muito triste quando a gente olha o cenário de agtechs no Brasil, né? O Brasil é o país que tem mais startups em tecnologia. Mas, infelizmente, mais de 87% tende a não dar certo nos 5 primeiros anos, né? Mas eu acho que isso faz com que o produtor também se sinta um pouco confortável, porque ele sabe que tem bastante gente pensando nos problemas que ele tem. E ter a Solinftec como case de sucesso, eu acho que serve como estímulo também para falar que uma empresa do interior, de Araçatuba, né, deu certo. Eu sempre falo que quando a gente vai fazer rodadas de captações, a gente gasta 15, 20 minutos falando que é uma empresa de tecnologia em Araçatuba, que tem robô, assim, o discurso não fica tão comum, né? Você não tá no Vale do Silício, né, para falar que é um discurso bonito. Mas é um case de uma empresa que deu certo, que pode ser espelho para muitas outras empresas. Que legal, cara. E até você falou um pouco da evolução aí, como é que você... E aí falando até de agricultura digital como um todo, assim, como é que você tem visto aí esses últimos... Vamos falar, os últimos 10 anos, talvez tenham sido os mais proeminentes. De 2016 para cá, talvez ainda mais acelerado, né? Como você mesmo falou, eu entendi que a Solinftec era uma empresa ali que estava no CAPEX, vendia o hardware, tudo, ali no bootstrapping que a gente fala, né? Vai crescendo por conta própria e depois falou, ó, tem oportunidade para a gente fazer um modelo de negócio que tem muito mais velocidade. Só que não dá para ser CAPEX, então a gente tem que botar capital para transformar esses hardware em comodato, vira tudo OPEX e vamos embora. E isso aconteceu em diversos outras tecnologias que são aplicadas dentro do agro, assim. Você que está nesse setor já desde 2012, né? Como é que você viu o mercado de agricultura digital, de agricultura de decisão evoluindo, cara, nesses últimos 10 anos, assim? Eu acho que o mercado ele passou por uma grande transformação na questão de viabilizar tipos de tecnologia. A Solinftec, ela surfou 2 diferentes ondas, né? A primeira, quando a gente tem maquinários grandes no campo rodando, a gente entende que trazer essa informação em tempo real, ela é importante, né? Então, pequenas máquinas para grandes máquinas, a parte de automatizar a colheita da cana. Então, a gente surfa essa primeira onda que eu posso dizer que seria uma digitalização de alguns processos. Depois a gente surfa uma segunda onda, que é a parte de agricultura de precisão. E aí eu acho que é o período que você está falando, Carlos, porque a agricultura de precisão, muitas das empresas teve o entendimento, na minha parte de pensar errônea, que você prover informação para o produtor já era o suficiente. E você entregar uma informação para ele, por mais precisa que fosse, era o suficiente. E aí a gente acaba de mergulhar num cenário onde os produtores tinham um rio de informações, um big data, muitos mapas coloridos e ele não sabia o que fazer com tudo aquilo, né? Então, eu acho que esse processo fez um grande filtro no mercado e aí, quando você fala do modelo SaaS, eu acho que foi uma adaptação que o agro não tinha até então, que outras indústrias já tinham, que era como o mercado financeiro enxergava o mercado agro.
Você fazer a venda, você tem um tipo de compromisso com o seu produtor, você tem o serviço, você tem 2 tipos de compromisso. Primeiro é manter aquilo em pé, segundo é você mostrar um roadmap de produtos para ele, mostrar que você é uma empresa de tecnologia e vai continuar desenvolvendo. E terceiro, você dá uma visibilidade maior para o mercado financeiro, né? Então, naquela época era muito sexy você ter fontes recorrentes de receita. Até então isso não era necessário. Então o mercado de tecnologia no agro que é pequeno tem que estar sempre de olho nessas transformações. Quando você fala Chief Global Strategy, isso aí eu falo que é a Faria Lima que atrapalhou, entendeu? Antigamente era diretor de estratégia e tudo bem. Mas a gente de alguma forma tem que se adaptando ao mercado financeiro, porque a gente sabe que empresas de tecnologias são extremamente alavancadas para manter um crescimento, né? Então, trazendo mais para a nossa realidade de hoje em dia, até 2, 3 anos atrás, se você não fosse uma empresa que queimasse caixa, você não era uma empresa boa. Não. Você não estava crescendo, você não estava evoluindo. Independente o segmento que você estava. Se você era uma Big Tech ou uma startup, você tinha que queimar a caixa. Você não estava sendo ousado o suficiente, né? Você não era empreendedor, não tinha visão suficiente. A gente passa por um momento de pandemia, de escassez de crédito no mercado e tudo muda. Então, hoje, se você não for break-even, você está fazendo uma gestão errada. Sim. E aí você tem que se adaptando nesse cenário. E eu acho que tudo isso faz com que o empreendedor, além de todas as dificuldades que ele tem que se adaptar. E a agricultura não foi diferente. E a Soniftech ela foi se adaptando ao mercado de uma forma muito rápida, né? Então, até esse movimento de tornar a empresa break-even aconteceu em 4 meses, que é muito difícil. Sim. Ou seja, ela tem um controle da empresa mesmo na mão, que a gente conseguisse entender, olha, o mercado financeiro está indo para esse caminho, vamos nos adaptar. Entregar tecnologias para o produtor que não são informações, nós também temos que se adaptar. Sim. Então, acho que foi uma adaptação cultural que o mundo passou, que a agricultura também passou e as empresas, consequentemente, têm que passar de forma orgânica. Legal. Você até comentou sobre essa questão dos mapinhas coloridos, é algo que a gente bate bastante, né? Porque a gente tem um processo que a gente tenta identificar qual que é a maturidade do produtor. E aí a gente define em 4 pontos de evolução. Então, você vai ter o cara que é analógico, que é o cara que está na enxada, que não digitalizou nada, está usando tecnologia que é a mesma de décadas atrás. Você já tem um produto tecnológico, que não necessariamente é digital. Então, o tecnológico é o cara que está usando moléculas de herbicidas novas, né, transgênicos, para poder conseguir mais early adopters, melhor, né? Tá usando o trator ali, a colhedora de última geração, esse é o cara tecnológico, não necessariamente digital. Quando ele passa a ser tecnológico e digital, ele começa a digitalizar os seus processos. Que ele começa a tomar decisões com base em dados. Porque o cara pode ser até tecnológico, mas às vezes ele tá muito no feeling ainda. Eu vou colocar isso aí porque é o melhor, mas tá, e quanto melhor? E agora a gente está passando por uma fase que não basta só digitalizar, porque agora digitalizou, tá lá aquele monte de informação. E aí, como é que você transforma isso em decisão de uma maneira fácil, né? E aí, eu até estava refletindo esses dias, cara, sobre como que a gente vê evoluindo. Justamente essa pergunta que eu te fiz igual você falou, o pessoal só trazia informação com precisão, e aí, que é o que talvez aí é a digitalização de diagnóstico, né? Exato. Então, você tem um problema ali, e ali, sei lá, nematóide. Tá, mas e aí, o que eu faço com isso? Qual que é a decisão em cima disso? Depois você teve as recomendações. Então, as tecnologias evoluíram, tem um problema ali, e é recomendado que você faça isso. Vieram as prescrições em taxa variável, etc. Mas hoje, a gente já está chegando numa era, né? Você vai comentar daqui a pouco um pouquinho aí do robô também, que eu acho que já está inserido nessa terceira linha, que é a tecnologia olhar, diagnosticar, entender o que precisa ser feito e, eventualmente, já fazer. Já atuar. Já atuar, e o produtor só vai depois ver um relatório do que foi feito, né? E ele não precisa ter essa carga de tomada de decisão, que às vezes, se você demorar horas ou um dia mais para tomar essa decisão, já foi, né? Então, eu acredito muito nisso, né? E um pouco nessa linha, né? Eu vejo que vocês também estão evoluindo, mas nessa linha também. Então, não adianta só... E aí, voltando lá para trás, não adianta só eu ver onde que a colhedora tá, ou onde o transbordo tá? O que o cara precisa? Ele precisa ter uma fila única de transbordo, porque a logística é um caos. Tanto é que o market share em cana-de-açúcar é massivo, né, da Soniftech. 97%, 96%. Então, hoje, o que é uma usina que tem isso e o que é uma usina que não tem isso, né? Então, quando a tecnologia começa a virar um novo padrão,
cara, é sensacional. Não tem como mais voltar atrás. E eu correlaciono isso sempre com o nosso celular, assim. É o novo padrão. A gente tá fazendo um podcast, conversando bastante, mas o celular tá aqui para qualquer momento, assim. Uhum. É muito difícil você conseguir dar um downgrade quando você adapta a sua tecnologia ou o seu dia a dia com uma facilidade. E a Soniftek, ela trouxe essa facilidade para o produtor, né? Legal. Seja ele pequeno, grande, na cana, no grãos, que é você fazer exatamente esse processo de uma análise rápida, precisa e decisória, né? Sem ter a necessidade de uma interferência, sem ter a necessidade de você ter que colocar a mão. Eu lembro que tem um case muito engraçado nosso e muito bom, que é que quando nós fizemos a migração de grãos, de cana para grãos, a gente tinha muito aquele conceito de máquina, né? Vamos olhar na máquina, vamos olhar... Porque tinha muitas máquinas no processo de cana. E a gente vai para grãos e quer olhar porque era esse meio, até porque era a nossa maior gama de conhecimento. E aí a gente começa a olhar muito por processo, né? E aí que parte a necessidade da gente integrar estações meteorológicas, porque já existe estações meteorológicas no produtor, mas direto com o processo. Porque nós identificamos que um pulverizador, ele perdia praticamente 40% do seu tempo reabastecendo e mais 20% aplicando em tempo de condições extremas, ou muito vento, ou muita temperatura. E existia uma estação meteorológica lá para falar a informação, e existia um computador de bordo para falar qual que era o processo que ele estava fazendo, se estava eficiente ou não, mas não tinha essa comunicação, né? Não tinha esse IoT, que foi uma outra onda que a gente conseguiu surfar também. Então, essa integração entre tecnologias também fez com que o produtor conseguisse falar, opa, é um cenário a mais que eu também não preciso interferir. E você sabe que mais do que ninguém, o agronegócio tem muitas variáveis. Então, a partir do momento que você começa a controlar as variáveis, ou pelo menos entender as variáveis, a chance de você ser mais assertivo é muito maior. Então, essa integração de tecnologia foi que fez também uma mudança na cultura, uma mudança cultural que o produtor fala, eu posso ter uma estação meteorológica, eu posso ter um computador de bordo, eu posso ter outras tecnologias, mas eu preciso ter a integração dessas tecnologias para que eu consiga ser mais eficiente, para que eu consiga ser mais produtivo e mais rentável, né? Que essa é uma grande dificuldade hoje, você conseguir ser rentável com as margens cada vez mais comprimidas. Que legal, cara. E eu gosto de falar que o produtor ele tem uns funis de dados, né? Você tem a parte administrativa, operacional e agronômica. Antes, a gente falava muito do agrometeorológico como um funil separado. Só que daqui a pouco a gente viu, peraí, mas como que eu consigo usar a informação meteorológica para tomar decisão operacional? Você acabou de comentar, janela de operação, eu posso? Tá quente demais ou não? Como é que tá a temperatura, umidade do ar, vento, etc. Mas eu também posso usar para tomar decisões agronômicas. Como é que tá meu balanço hídrico no meu pivô? Qual que é a lâmina d'água que eu tenho que aplicar? Né? Quanto que entrou de água no meu sistema pela chuva? Né? Então, decisões agronômicas nesse manejo também podem ser feitos com dados. Então, o dado ele está ali, só que ele pode ser usado para processos diferentes. E no fim do dia, os objetivos podem ser diferentes também. Claro. Mas se ele não estiver integrado, tanto o agronômico quanto o operacional precisa ver isso. E a partir do momento que ele entra nisso, provavelmente ele nunca mais sai, né? Toda vez que a gente recebe algum investidor, a gente faz algumas visitas em alguns clientes, eu sempre forço eles a fazerem uma pergunta, chega num produtor e fala que você vai desligar a tecnologia. Fala, olha, eu vou desligar a Soniftek. E deixa eu ver o que ele fala, o que vai acontecer. Então é a mesma coisa você desligar o seu celular, né? Você vai ter uns perrengues bons aí. Com certeza. Inclusive tem uma pesquisa, cara, que se faz que chama MHS, né? Que é um índice... A gente fala muito do NPS, que é um índice do Net Promoter Score. Então, é quanto que esse cara te indica para os outros, quanto que ele gosta. A gente gosta muito do MHS, que é o Must Have Score, que é um índice que a gente calcula para saber o quanto que a gente é essencial para esse cara. É bem legal, assim. A gente aprendeu num playbook lá do Vale do Silício, que inventou meio que fomentou esse índice, foi um pessoal acho que chama Superhuman, que é uma empresa que criou um novo jeito lá de e-mails, né? De caixa de entrada de e-mails. E aí eles falavam, é uma pergunta só que você fala, se você não pudesse usar mais a tecnologia nossa, como você ficaria? Muito desapontado, indiferente? Então, aí tem lá uma escalinha. Score, E aí ele fala que você só é saudável se pelo menos 40% dos respondentes falarem que ficaria muito desapontado. Eu falei, cara, vamos fazer um teste. Aí a gente jogou, cara, foi um caos. Porque na hora que a gente fez essa pergunta, aí o produtor, peraí, como assim? Eu não poder mais usar? Não,
tá doido? Que história é essa, né? E o cara, não, calma, gente, é só uma pesquisa que a gente tá fazendo para entender o nível de essencialidade, né? Então, isso mas algo faz legal, parte, cara. exato. E vem de encontro com o que você falou. Que legal. Cara, e vamos falar de futuro aí, futuro não, presente já, né? Enfim, vocês vieram muito dessa pegada da telemetria, da automação. Eu lembro que até antigamente o slogan, não sei se ainda era automação sem limites, né? Era, no começo era. Eu lembro bem disso, porque tinham o FUT, né? A fila única de transbordo, o CDC, né? Que é o Certificado Digital de Condutor. Foi algumas coisas que vocês conseguiram criar ali que viraram standard na cana, depois transportaram um pouco disso para grãos também. E aí, o que é a próxima fronteira, né? A gente já sabe do robô, por que o robô, né? Eu tive contato há alguns anos com a gente tinha alguns clientes que tinham projetos que queriam, eu quero robô. Eu falei, putz, o que tem no mundo disso? Aí a gente viu algumas empresas, né? Na Suíça tem uma que chama Eco Robotics, que eu vi que até fez uma captação recente, também está focada bastante lá nos Estados Unidos. A própria Boston Dynamics, né, que tem lá o Spot, que é aquele robozinho amarelinho, cachorrinho, faz muita coisa para petróleo, para óleo. Parte militar também. Parte militar. Eu até entrei em contato com ele, cadê as aplicações de agricultura, né? Eu fiz até uma proposta de projeto para um cliente nosso que é um multinacional. Eu falei, cara, vamos usar o Spot para fazer scout de arranquio de algumas plantas. E aí acabou não indo muito para frente porque o pessoal da Boston Dynamics também não projetou o Spot para ser algo específico para agricultura. E aí, vocês vêm também com essa pegada, né? Da onde surgiu a ideia? Por que robô? O que é a visão de vocês sobre a tendência do uso de robótica na agricultura aí nessa próxima década, até 2030, não sei, explica um pouco. Quando você olha o histórico da Soniftec, você entende os processos que a Soniftec foi desenvolvendo. Eu falo que, dentre os fundadores, né, tem várias características e sempre tem um visionário. E o visionário é o Britaldo, que você mencionou, que acho que ele é até modelo de inspiração para muitas pessoas do agro que olham e entendem tudo, o olhar crítico dele, não só para o problema, mas também para a agricultura como um todo. E ao decorrer do desenvolvimento da tecnologia da Soniftec, a gente foi identificando oportunidades de melhorar a logística, a rastreabilidade, as máquinas e tudo mais, e a gente começou a criar camadas de soluções. Quando você olha 3 anos, 4 anos atrás, todo o portfólio da Soniftec, existia uma camada que ela não estava sendo coberta, que era uma camada agronômica. Então, a gente sabia tudo o que estava acontecendo no campo, menos a qualidade do que estava no campo. Todas as informações que nós recebíamos era porque existia uma máquina no campo. Então, se tinha um trator, tinha um computador de bordo, nós tínhamos informação. Se tinha uma estação meteorológica, nós tínhamos informação. Se tinha uma colhedora, nós tínhamos informação. Qual que é o grande problema disso? Que uma colhedora, ela entra uma vez no campo. Um pulverizador, ele entra 2, 3 vezes, né? No caso de algodão, ele entra 20 vezes, mas não é sempre que entra. Uma plantadora, ela entra uma vez no campo. Então, existia um hiato que nós sabíamos que foi feito um processo legal, a máquina foi eficiente, teve uma economia, o produtor fez economia, mas e a planta? A planta, ela reagiu bem com o produto que foi utilizado? Será que ela está entrando no momento ideal ou isso está sendo de uma forma calendarizada? Eu plantei, 15 dias eu entro, faço um pré, um pós-emergente. E a gente falou, nós precisamos trazer uma camada agronômica para dentro de casa. Então, cria-se uma primeira versão de robô, que é para monitorar, assim como nós fizemos com as máquinas, que é para trazer todas as informações agronômicas. É para fazer o acompanhamento da taxa de germinação, para você ver um stand de plantas, para você ver o desenvolvimento da planta, ervas daninhas, insetos, ou seja, trazer todas essas informações em tempo real. E aí a plataforma, ela tem as suas belezas, né? Que ela tem que ser autônoma, porque ela tem que morar no campo. E aí é o conceito que a gente entende ser bem disruptivo, porque não existe nada que more no campo hoje, além da planta. Então, a gente precisa de um companheiro para a planta para estar trazendo essas informações em tempo real para você conseguir entender se ela precisa de uma ajuda ou não. Com isso em mãos, a gente falou, muito interessante, aqui você está tendo uma infestação, vamos gerar um mapa rápido e vamos enviar para o setor de tratos culturais para fazer uma aplicação. Funciona. Mas volta no tópico que você falou, Carlos. O processo operacional, ele não funciona. O produtor, ele não vai preparar toda uma logística
de um equipamento, de uma pessoa, de um químico para fazer uma aplicação de uma forma localizada, porque ele já fez aquela aplicação. Ele não vai voltar no processo para atender parte do problema. Ou ele vai para resolver, ou ele espera o problema aumentar para o seu dano econômico ser viável para ele conseguir entrar de novo. Aí, como a gente já tem uma plataforma autônoma, elétrica, que não tem custo nenhum, está lá rodando 24/7, a gente entende que a gente precisa começar a agir ao mesmo tempo. Então, a gente começa a identificar os problemas aqui no Brasil, mais especificamente com ervas daninhas, e começa a fazer aplicações de forma localizada. Quando você mora no campo, você tem a possibilidade de identificar o problema no começo. Identificando o problema no começo, a quantidade de produto químico que você utiliza é bem menor. Então, é um conglomerado de ecossistema que a Solinftec foi criada, a gente precisava de uma camada agronômica e olhamos para o mercado de tecnologia e falamos o que nós temos de mais tecnológico que hoje não tem na agricultura. E aí é quando a gente consegue trazer tecnologia de ponta para dentro do agronegócio. Essa visão parte do Britaldo, visionário da empresa, de conseguir entender tudo que o agronegócio estava precisando, que era uma nova visão, uma nova possibilidade do produtor fazer o que ele estava fazendo de uma forma diferente. Quando a gente olha o agronegócio como um todo, a gente identifica 2 grandes blocos. Eu gosto de falar isso porque isso é algo que quem quer entrar no mercado do agronegócio, ele precisa entender. Você tem um grande bloco que são as máquinas, os maquinários, a OEM, e você tem os insumos, sementes, químicos. Se você juntar esses 2 blocos, ele contempla 80%, 90% da receita. E além do custo da receita. Então, o produtor, ele está dentro de cada um desses 2 blocos. Quando você vê uma empresa de agritech, ela, de alguma forma, ela surfa essas ondas. E nós estávamos surfando essa onda. Nós estávamos atrás da empresa de maquinário. Ou seja, nós monitorávamos o que eles tinham em campo. E claro que a gente conseguia, de alguma maneira, reduzir o segundo bloco. Mas você nunca vai pegar um vento de polpa. Você sempre vai ficar atrás desses grandes grupos. Então, a Solinftec, ela resolve se posicionar no meio. No âmbito estratégico, ela fala, eu vou fazer um cenário que eu vou para um caminho diferente, enquanto as grandes marcas de máquinas estão querendo fazer equipamentos cada vez maiores, nós vamos fazer equipamentos cada vez menores, de uma forma autônoma, pensando na questão da sustentabilidade, pensando no retorno do cliente, e também nós vamos ser eficientes. Se tiver que usar produto químico, nós vamos utilizar, mas de uma forma correta e no momento correto. Então, esse posicionamento faz com que mude a cabeça do produtor, porque ele precisa estar dentro desses blocos, mas ele não tinha uma outra posição. Então, você tem 2 grandes blocos pressionando a margem do produtor e ainda assim ele tem que vender um commodity, que quem determina a marca, o preço é o mercado. Então, é essa visão que a Solinftec traz, que é um robô autônomo que ajuda o produtor a ser mais eficiente, mais sustentável, mas também que muda o cenário dele de como ele está fazendo hoje o trato da sua cultura de uma forma geral. E por se tratar de uma plataforma, isso abre outras oportunidades, né? Então, a gente começa por onde dói mais, que são os custos com herbicida, com maquinário, com produtividade. E aí, a plataforma ela começa a agregar novas outras tecnologias. Então, nós lançamos na Farm Progress Show, no último evento nos Estados Unidos, uma estação de abastecimento, de limpeza e de teste. Ou seja, o equipamento, quando ele entende, o robô, quando ele entende a necessidade de reabastecer, ele vai de uma forma autônoma, reabastece o seu produto químico que está utilizando e volta para o campo para fazer a sua aplicação. Precisa trocar o produto químico? Faz uma limpeza na estação, troca o produto químico. E consegue fazer algo que se faz muito fácil hoje no Vale do Silício, que é o teste e erro. Eu falo que no Vale do Silício você não vê uma empresa de tecnologia do agro, porque lá você não consegue fazer um teste e erro. Um teste e erro é 1 ano. Empresas de tecnologias no agro sofrem com isso, né? A gente é muito sortudo de estarmos no Brasil e conseguir ter 2, 3 safras. Exato. Nos Estados Unidos é uma safra única. No Canadá, que a gente estava mencionando, é uma só, ainda curta. Quando você tem a possibilidade de ter um equipamento autônomo que vai até uma estação automática, pega uma quantidade de um produto, que seja ele um fungicida, faz pequenas aplicações e passa nessas pequenas aplicações
diariamente, entendendo se o resultado for bom ou não, eu tenho mais do que um relatório. Eu tenho uma eficiência e uma efetividade do produto dentro da safra. Então, antes de eu recomendar ou antes de eu fazer uma aplicação de broadcast, de área total, eu já tenho exatamente o resultado do que vai acontecer naquele ano. Ou seja, eu não preciso testar o meu produto em uma área para saber se vai dar retorno, se não vai dar. Então, é esse tipo de perspectiva que uma plataforma autônoma consegue fazer. E quando você olha no cenário de robô, que eu acho que é bem parte, né, não só do futuro, mas do que a gente já está vivenciando, ele também traz essa possibilidade de largas culturas. Uhum. Você vai para a Califórnia, você encontra vários tipos de robôs. Mas você encontra robôs para cebola, para o morango, lá, né, de colheita, de frutas. E isso não é o que sustenta o mundo. O mundo ele precisa de trigo, soja, milho. Essa é a base de alimentação mundial. Sim. Então, por trás de tudo isso, ainda tem um quesito social, que é a gente conseguir produzir mais alimentos e ajudar a sociedade ao mesmo tempo que a gente está ajudando o produtor. A cadeia do produtor, ele é o que mais sofre. Né? E a falta de alimentos na outra ponta são as pessoas que mais sofrem. Então, o robô ele entra nesse universo tentando ajudar como um todo o ecossistema alimentar, que é a segurança alimentar no final do dia. Legal, cara. Você comentou do Vale do Silício agora. Foi uma baita frustração para mim que eu fui no final de junho. Fui na Califórnia, lá em Palo Alto. Uhum. E a gente fez uma visita lá na Plug and Play, uma das maiores aceleradoras do mundo e tal. Aí o cara, peraí, eu vou lá na Plug and Play, pô, é aqui. Deixa eu ver o que tem de agro lá. Cara, pela madrugada. Aí quando a gente achou lá um setorzinho de agro e tinha umas 5 empresas que participavam do ecossistema de agro, mas das 5, 4 era banco. Eu falei, não é possível. Fintechs, Falei, caraca, onde é que tá a turma, velho? A gente sabe que, óbvio, tem outros clusters, né? Mas naquela ali, especificamente no Vale do Silício, não era, na Bay Area, não era tanto foco, mas aí você desce um pouco para Salinas ali, vai para Sacramento ali na Califórnia, você já acha algumas coisas mais interessantes. Que inclusive é onde tem os robôs, as feiras, que falam um pouco disso. Exato. E aí, o que eu acredito particularmente, assim, refletindo bastante sobre esse mercado, que a robótica vai ser estruturada nessa década para a agricultura, né? Então, a gente teve a era de 2010 a 2020, que foi a era de estruturação dos ecossistemas de dados para a agricultura. Então, hoje a gente já tem muito mais maturidade, já tem realmente empresas atuando isso com um bom fit de mercado. Agora a gente tem as plataformas robóticas sendo desenvolvidas, né? Tanto por startups quanto por grandes indústrias. Aí, as AgriShow da vida sempre tem que ter um trator autônomo ali de protótipo para poder ficar bonito, né? E é óbvio que aplicações, como você falou, o robô é uma plataforma. Tal como lá atrás, quando a gente começou a trabalhar com drones também, a gente sabia que o drone ia ser uma ferramenta de coleta de dados, eventualmente de execução da decisão, como é o caso dos pulverizadores também, dos drones pulverizadores. E a robótica ela não vai ser diferente, né? Então, vão ser desenvolvidas as plataformas, vão ser acoplados sensores e atuadores para que você tenha uma gestão um pouco mais eficiente, tanto para um diagnóstico, quanto também para uma tomada de ação. Né? E aí, você comentou, por exemplo, sobre essa questão do morar no campo, né? Hoje, principalmente quando você vai em grandes produtores, existe a figura do mipeiro, né? Do pragueiro. Né? Então, cara, já fui em grupos assim, que eram dezenas, né? Dependendo do tamanho do grupo, a gente está falando de mais de 100 pragueiros no campo. Correndo o campo todo dia, cada um cuida de 1.000 hectares, 2.000 hectares, fica lá todo dia mexendo com aquilo, olhando como é que está a germinação, contando planta, batendo pano para ver praga. E a primeira coisa que a agricultura digital fez foi sai do papel que esse cara antes botava no papel. E vamos digitalizar, né? E vamos botar no aplicativo. Exato. Né? Um aplicativo que roda offline e tal, beleza. Então, essas inclusive foram as primeiras ondas, né, das primeiras agtechs que passaram a fazer sucesso. Hoje, só que assim, dependendo do lugar onde você vai, e na verdade eu acho que mão de obra na agricultura é uma tendência para ficar, já é complexo hoje, vai ficar mais complexo. E quando você fala de Estados Unidos, principalmente lá na região norte dos Estados Unidos, no Corn Belt, que é onde vocês estão atuando também com o robô lá, esse problema laboral é super crítico, né? Hoje,
Às vezes o produtor nem operador para operar a máquina tem, ele contrata lá a cooperativa que vai fazer a operação de pulverização ali na lavoura dele, né? E eu vejo a plataforma do robô, essas aplicações, vindo muito para poder também solucionar esse problema laboral. Com certeza. Então, a gente tem essa pegada Porque o produtor sabe que tem que entender como é que a planta tá, onde que estão minhas manchas, onde estão meus problemas. Tenta-se ainda se resolver muita coisa com sensoriamento remoto. Nós, na Sensix, a gente investe bastante em sensoriamento remoto para tentar reduzir essa quantidade de interações que a gente precisa ter com cada planta para a gente entender, como é que está a umidade do solo, como é que está outras coisas. Mas não tem jeito. Praga, você vai ter que ir lá, ver, olhar se ela está lá, qual que é o desenvolvimento dela, qual que é a quantidade dela, né, para poder ter uma informação boa e precisa para tomar decisão. Então, assim, eu acho que indo nessa linha é fantástico, assim, ó. E se você pensar dependendo do mercado, quanto vai custar um robô? Metade de uma caminhonete? Talvez um valor de uma caminhonete, que é um que o produtor tem. Um cara que tem um módulo aí de 200 hectares, 300 hectares, né? E aí era o que eu queria te perguntar. Como é que são as características técnicas desse negócio? Tipo assim, quantos hectares um robô dá conta de fazer? Como que o relevo tem que ser? Como que funciona as estruturas de suporte? Você comentou da estação de abastecimento e limpeza, né? Como é que funciona essa estrutura de suporte para que ele passe a ser utilizado de forma processual no dia a dia, né? Como é que vocês veem os principais desafios da inserção dessa tecnologia no dia a dia do produtor hoje? A tecnologia robótica como um todo, ela tem que ser capaz de cobrir uma quantidade de área que ela possa passar proporcionalmente ao ciclo biológico da planta. Então, se a gente está falando que a diferença entre 3, 4 dias, uma planta ela se desenvolve, ela cresce ou tem a manifestação de alguma erva daninha, o robô ele tem que ser responsável por passar naquele mesmo lugar a cada 3, 4, 5 dias para analisar o que está acontecendo. O Solix ele foi desenvolvido, que é o nome do nosso robô, ele foi desenvolvido para cobrir uma área de em torno de 200 hectares, para passar a cada 4 ou 5 dias no mesmo local, fazendo todas as aplicações, né? Então, desde um scouting, de identificar, que é o papel do mipeiro que você fala, mas também para aplicar em tempo real o herbicida e à noite fazer o processo de hunting, né? Que é uma outra tecnologia que nós temos embarcada, que você atrai os insetos e mata por eletrochoque. Então, assim, são 3 funcionalidades que ele existe para que você consiga ficar lá durante 3, 4 dias analisando o que está acontecendo. Quando a gente fala numa estrutura de custo, a gente entende que robôs provavelmente vão cobrir menos área do que grandes maquinários. E é o caminho, porque quando você pega o estudo demográfico do país, tem essa questão de sucessão, que a gente sabe que nos Estados Unidos tem um processo sucessório diferente do que tem no Brasil. Acho que aí tem mais uma vantagem para a empresa de tecnologia. A sucessão familiar aqui é muito mais rápida do que nos americanos. Lá tem um processo mais de consolidação, ou processo de cooperativas tocando a área. Mas também tem o processo de custo, né? Então, a gente provavelmente vai ter mais robôs do que máquinas rodando no campo e o custo tem que fechar. Onde está a diferença disso? Que hoje um produtor, quando ele se propõe a comprar uma máquina, ele não pensa no payback dele. Ele amortiza, mas ele não pensa no payback dele. Porque ele precisa necessariamente estar dentro de um bloco. Ele precisa necessariamente estar dentro do maquinário. Senão ele não consegue fazer a operação dele. Quando você tem a possibilidade de ter um robô morando no campo, você também traz a possibilidade de que ele consiga fazer o payback daquela máquina. Então, o modelo de negócio tem que ser rentável para o produtor a ponto dele investir numa máquina, reduzir o processo dele de custo, aumentar a eficiência dele pensando na venda e mesmo assim conseguir pagar a sua tecnologia. Se você coloca uma tecnologia com um valor muito caro, você vai ter uma curva de maturidade de adesão mais baixa. E é normal, até porque quando você menciona como que tem que ser o relevo, a tecnologia ela tem que se desenvolver. Hoje a gente pode falar de um relevo de 5%, 9%, 10%, mas tem área que vai ter realmente o robô, tem área que não vai ter o robô, né? Sim. É igual sistematização de área, né? Muitas áreas tem que ser sistematizado para entrar uma colheita automática de cana. Então, assim, existe um processo também que os produtores vão se adaptar. Mas hoje, grande parte das áreas já consegue contemplar a existência de um robô. E aí, o custo, ele tem que ficar proporcional. Então, você menciona com relação à caminhonete, ela tem que ser no valor de uma caminhonete. Porque o produtor, ele troca todo ano de Hilux e ele não quer saber se a Hilux vai se pagar ou não. Ele sabe que ele tem um equipamento bom, interessante, que é o momento que ele precisar, ele consegue utilizar. O robô vai nessa mesma linha. Ele muda a perspectiva de máquina.
né? Porque máquina é alguma coisa que o produtor ele necessita ter. Uhum. E o robô é uma oportunidade que ele pode ter para ser mais eficiente. Eu acabei de ganhar, você mencionou do Guiné, né? Eu acabei de ganhar um robô do Guiné e a gente colocou para rodar em casa. Cara, é uma sensação totalmente diferente. Você ter um robô fazendo todos os processos de faxina na sua casa. Aspira, joga água, passa pano, faz um mapeamento. Você muda a perspectiva de como você está vendo uma limpeza em casa e quando você tem um robô, né? Agora tá rodando lá e eu tô aqui fazendo bate-papo contigo. Então, o produtor ele precisa também ter essa oportunidade de entender que a tecnologia, independente ela, se é inteligência artificial, blockchain, todos esses nomes bonitos, tá ajudando ele. Ele não quer saber disso, ele quer saber se no final do dia, a hora que ele fechar a conta, isso vai se pagar. Então, o robô ele também tem que entrar nessa conta. Ele tem que, no final do dia, ele tem que se pagar. Com certeza. É mais uma ferramenta que tá aí, né? A gente até viu uma notícia recente que o Elon Musk pretende que os carros da Tesla consigam trabalhar sozinhos, fazendo uma espécie de Uber. Imagina você em casa trabalhando, ou você chegou no escritório e falou assim, você abre o celular e fala assim, vai trabalhar, carro, na rua, vai fazer Uber com a turma aí. E aí você tem um valor que você ganha e você compartilha com a empresa que criou a tecnologia. Olha que loucura isso, cara. Em São Francisco a gente já tem carros 100% autônomos. A Waymo, né? Que é do Google lá. Só que a Waymo você tem que montar aqueles trambolhão no carro, né? Mas eu também acho que é normal, Carlos, porque assim, você entende o processo de disrupção, ele começa caro. O primeiro carro da Tesla custava mais de $1 milhão, né? E hoje a gente compra por $30 mil. Então, assim, o processo de disrupção, ele começa caro. Porque você está pensando num processo que não existe ainda. Então, você tem que importar peça, importar mindset, mudar uma cultura. E acho que faz parte dessa curva. Do mesmo jeito que o processo de desenvolvimento de uma disrupção é caro, também tem um processo de disrupção na adoção. Né? Então, quando você fala de adoção, existe produtor que fala, não, vou ver meu vizinho rodando primeiro. Mas também tem muitas pessoas que falam, cara, eu acho que pelo custo, fechando a conta já no começo, por mais que isso pare 5 minutos ali, não funcione 100%, eu sei que vai valer a pena. Assim como o robô também ali em casa parou também os dias, falei, faz parte, eu vou ensinar ele, entendeu? Eu acho que é a parte da adoção de tecnologia de uma forma normal. Os famosos early adopters. Early adopters, os caras que são empolgados com isso. Exato. E até era o próximo assunto que eu queria entender contigo, cara. Quais são os desafios que você acha de adoção para a agricultura? Assim, o que é mais desafiador como uma empresa de tecnologia? Fala, cara, eu preciso convencer esse cara de que o negócio é bom. Né? Qual que são os mecanismos que vocês utilizam? Né? A gente fala muito, por exemplo, de educação, que às vezes vai ter que ser educação. Às vezes você vai estar falando com um cara que não tem jeito mesmo, que o cara tem 70 anos, faz daquele jeito desde sempre. Vamos ter que esperar ele passar para o filho dele, que aí vai abrir, né, na sucessão, vai abrir mais a cabeça. Hoje, assim, o que vocês entendem que são os maiores desafios aí de adoção de tecnologias na agricultura, principalmente essas que são muita novidade, Muita novidade. Primeiro você tem que falar a língua do produtor, exatamente como você falou. E também você também tem que entender que tem gente que vai adotar a sua tecnologia já no começo, tem gente que vai esperar. E existem 2 grandes mundos, né? Proporcionalmente, como você vai melhorar a eficiência da sua tecnologia, você vai entender que o mercado ele também vai passar por um aprendizado. A gente falar de robô 3 anos atrás era assustador, hoje a gente já fala com uma naturalidade muito maior. Mas sem dúvida nenhuma, Carlos, para mim, eu acho que não existe uma dificuldade na adoção. Porque o produtor, ele tá carente de uma tecnologia. Tanto é que o produtor brasileiro é o cara que mais testa tipo de tecnologia. Sim. Eu faço comparativo entre produtor americano, canadense, colombiano, brasileiro. Os produtores brasileiros, eles testam. Eles não têm medo de testar. Eu acho que o desafio está na empresa de tecnologia de mostrar o valor. A partir do momento que você consegue sacar uma conta para ele e falar, no final do dia você vai estar ganhando, efetivamente ganhando, eu acho que aí está o desafio principal. Tem um produtor amigo nosso no Mato Grosso que ele fala, se eu tivesse confiado em todas as tecnologias que passou aqui pela minha empresa, provavelmente eu estava produzindo 6 vezes mais com custo 4 vezes mais barato, de tanta promessas. Mas exatamente esse é o papel da empresa de tecnologia, conseguir mostrar o valor agregado. Então, quando você consegue mostrar o valor agregado, eu acho que esse desafio, ele reduz bastante. Esse desafio, ele traz você para uma proximidade muito próxima, uma proximidade muito rápida, grande, né? Muito grande do produtor,
E o modelo de negócio também, né? Eu lembro que ao decorrer dessa história de Solistec, teve vários aprendizados, né? E um era, não, nós temos que cobrar por máquinas. Mas não, mas o pessoal de grãos é por hectare. Não, vamos cobrar por máquina. Não, tem que mudar o modelo de negócio. O pessoal dos Estados Unidos cobram por subscription, né? Não, o outro é por subscription por ano. Então, assim, você também entender o mercado que você está inserido Legal. E adaptar a sua realidade, né? Fazer as contas também para que mais do que o produtor veja o seu retorno que sua tecnologia está dando, mas também que você faça uma tecnologia rentável para a empresa. Que no começo eu acho que tudo bem você perder, mas acho que no médio prazo ali é interessante você fazer alguma coisa que seja rentável. Quando a gente fala, eu falo bastante isso, até comentei ontem em outros podcasts também, o produtor, você tem 3 coisas que o produtor está preocupado. A agricultura é um negócio de margem, então ele não bota preço na commodity dele. O preço é definido pelo mercado. O que você pode fazer é mitigar riscos, e esse é o primeiro ponto. Então, o produtor precisa mitigar riscos. Uhum. Então, fazer um hedge, saber comprar, saber vender, entender se vai ter algum problema climático que ele consegue se antecipar. Então, qualquer tecnologia que consegue provar para ele com um ROI claro, né, um retorno de investimento claro, que faz sentido, ele vai adotar. Esse negócio de dizer, o produtor não gosta de tecnologia. Cara, eu até falo para os meninos, do nosso time, falei, nós vamos ali no evento ali, olha o celular que esses caras estão usando. Então, assim, a gente foi num evento que foi até interessante, que a minha que trabalhava no nosso mar falou assim, cara, eu nunca vi tanto iPhone na minha vida, que os caras adotam, gostou, fez sentido para ele, vai, caminhonete, mesma coisa. Então, e principalmente o produtor brasileiro, eu acho que tem muito essa pegada, o cara testa e vai para cima mesmo. O problema é que às vezes às vezes o software não está entregando isso de maneira clara, o retorno de investimento não está entregando isso de maneira clara, e muitas vezes o produtor não tem braço e processo ainda estabelecido para utilizar aquela tecnologia de uma maneira assertiva. E aí é onde entra muito essa proximidade com o cliente, né? Então, eventualmente o grande produtor é o cara que às vezes vai conseguir pagar essa conta, porque como ele tem bastante área, o ticket funciona para ter uma equipe minha de CS lá todo mês, toda semana, para fazer rodar. Agora, e para o cara pequenininho, né? De 200 hectares, 300 hectares, 500 hectares, onde eu não tenho essa disponibilidade. E aí vão se criando novos modelos de negócio, né? Na Sensix, a gente também tem umas coisas aí que a gente está fazendo diferente nesse âmbito, porque não é só tecnologia. A agricultura digital é um tripé. Então, você precisa entregar a tecnologia, mas você também precisa ter processo e ter pessoas tocando aquilo ali. Eventualmente, você vai reduzindo a quantidade de pessoas, e aí é melhor ainda, se for o caso, por exemplo, da robótica, você consegue ser mais eficiente. Eventualmente, o processo fica mais automatizado. Então, no começo é ruim, mas depois ele, já tá rodando aí, cara. Deu play Solta. E vai embora, né? Então, mitigar risco, otimizar custos e aumentar a produtividade, assim. Se você entregar essas 3 frentes temáticas aí com uso de dados para produção, o produtor vai aceitar, ele vai aceitar de uma forma orgânica isso. O produtor vai adotar. E para o produtor, muito do que você comenta, Carlos, é uma possibilidade a mais. Você trazer isso para ele é uma oportunidade de ele repensar como que ele está fazendo. Se no final do dia a conta fecha, não tem o porquê ele não fazer. Então, a gente entende isso também, né, com o passar do tempo, que tecnologias como um todo, ela tem que entregar um valor, ela tem que salvar um dinheiro para o produtor, ela tem que fazer a vida do produtor mais fácil. Eu sempre falava que para você desenvolver uma tecnologia do agro, você tem que sujar a botina. Você tem que estar lá no dia a dia ouvindo ele. Mas a partir do momento que você entende quão difícil é a vida do produtor, eu acho que nós também, como empresa de tecnologia, assim como a Sensix, ela tem a corresponsabilidade de surpreender o produtor. Exato. Você fazer um desenvolvimento de uma tecnologia com o produtor é bom, mas você se limita ao problema que ele tem na visão que ele tem. Eu acho que para crescimento de produtos incrementais isso funciona. Mas quando você vem com iPod, Steve Jobs trouxe, ninguém esperava, que é um pouco do que a gente entende que o robô está trazendo. Assim, é uma tecnologia que nós identificamos dentro do nosso portfólio que podia incrementar, mas que no final do dia vai ser uma mudança de cultura muito grande para o produtor. Legal. Às vezes, o Steve Jobs falava assim, às vezes você não tem que perguntar para o cliente o que você quer, porque nem ele sabe como, solucionar. Então, você precisa entender o problema,
botar, aprofundar nele e falar, opa, peraí, existem soluções que a gente não tá vendo, não é só incremental. O caso da Red Bull é a mesma coisa, né? Quando você pega o histórico da Red Bull, é exatamente isso. A pesquisa que foram feitas e mandaram experimentar a latinha, 90% falou que não era um sabor atrativo, né? E quando você começa a criar toda uma estrutura de marketing, criar valor agregado ao produto e mostrar os benefícios, vira essa marca que é a Red Bull hoje em dia. Legal. E uma última curiosidade que eu queria puxar aqui, Léo, a gente falou bastante Brasil, Estados Unidos, etc. E vocês estão bem intensos aí nos dois países. Uhum. E falamos um pouco também do perfil do cliente lá e etc. Mas quais são as principais diferenças quando a gente pensa assim, em dizer o modelo de negócio, a tecnologia tem que ser diferente nos Estados Unidos por causa disso, disso, disso. No Brasil faz sentido sim por causa disso e disso. Então, a gente vê grandes corporações agrícolas no Brasil que não são comuns em outros cantos do mundo, né? Claro. E a agricultura, o modal de agricultura global, se você for olhar mesmo, cara, não é o grande produtor. Não. A agricultura tá no cara pequeno, médio, né? Boa parte da segurança alimentar do mundo tá nele. E ele é um cara que ele é menos early adopter do que esses grandões, justamente por ter uma estrutura diferente. Então, como é que tá sendo essa experiência para vocês lá, né? Eu sei que a Sunifitec entrou tentando, às vezes, tentar trazer a tecnologia que já está no Brasil, algumas coisas não funcionaram, vocês focarem em outras. Como é que foi essa experiência de internacionalização lá? Quando a gente fala na principal diferença entre produtor brasileiro e americano, ou norte-americano, existem dois fatores que eu sempre considero. O primeiro é clima, né? Eu acho que isso a gente não tem como fugir. Você tem uma janela muito mais curta, uma única safra. E segundo é o tamanho da propriedade do produtor. Nesse segundo tópico, o que a gente consegue entender aqui no Brasil é que grande parte do território ele está conglomerado. Então, você pega as grandes corporações, ou até um pequeno produtor do sul do país, ele vai ter os seus 200 hectares, mas num raio muito pequeno. Quando a gente fala de um produtor americano, o raio é muito grande. Então, ele precisa fazer 2, 3 talhões aqui, anda mais 10 quilômetros, mais 2, 3 talhões ali. Então, acho que essa diferença para ele é um fator que faz com que ele utilize mais uma logística. Ele precisa mensurar melhor essa logística. E lembrando que 10% de uma perda para um pequeno produtor é muito grande. Sim. Então, ele controla isso de uma forma que nem se fosse a despensa da casa dele, né? O talhão dele é um jardim dele, ele sabe exatamente o que está acontecendo. Quando a tecnologia do Sunifitec entra nesse cenário, né, a tecnologia de computador de bordo, é uma tecnologia que agrega valor para ele, mas também que ele já tinha de alguma maneira isso, né? O ecossistema, ele colabora, mas não muda a cultura dele. Agora, quando você traz um robô, aí sim muda o cenário. Porque quando você pega o cenário principal hoje de máquinas tentando fazer tratores autônomos, por que não funciona na Norte América? Porque um trator de alto rendimento autônomo, em 1 hora ele finaliza o talhão dele. Sim. Como que ele vai se deslocar numa rodovia, mais de 10 quilômetros e ter que estar em outro lugar? Vou ter 2 tratores? Não, economicamente inviável. Né? Então, o robô ele tem que se adaptar a esse cenário. E é aí que entra a parte do custo, que nós já comentamos. Então, é a possibilidade de você ter a mesma tecnologia que funciona aqui no Brasil para 200 hectares conglomerado, mas também que funcione e fecha a conta para talhões de 80 hectares. Que a conta para ele feche, que ele tenha 10 robôs, porque ele tem 10 talhões dividido num raio de 15, 20 quilômetros. Então, a principal diferença que eu vejo, além de ser essas duas grandes diferenças entre o produtor brasileiro e americano, né, de clima e localização, eu acho que é a adoção de tecnologia. Né? O brasileiro ele é muito mais early adopter quando a gente fala nesse processo, até pelo processo geracional de sucessões, mas isso também está acontecendo nos Estados Unidos, de uma camada um pouco mais lenta, mas também está acontecendo. O que está impulsionando essa mudança muito grande lá nos Estados Unidos é que as cooperativas têm forçado isso. As cooperativas elas têm trazido muito mais tecnologia para o campo. Até porque quando o produtor não quer muito cuidar do campo, ela depende de uma tecnologia, depende de uma cooperativa ali próxima. E ele está no dia a dia vivenciando, né? Nós temos um caso, junto com algumas cooperativas, que nós possibilitamos a cooperativa utilizar o nosso produto, que é o Solix, para que ele possa fazer a prestação de serviço para o produtor e mostrar para ele em tempo real o que está acontecendo.
Então, pensa que o produtor está lá jantando, ele abre o celular dele com o stream e fala, olha, tem um robô na minha propriedade agora vendo o que está acontecendo. Legal. Que até então isso não existia. Até então isso não tinha essa possibilidade. Então, essa mudança cultural também com tecnologia está acontecendo. E eu acho que o produtor americano também ele não teve tanto acesso, né? Por mais que ele seja muito subsidiado, que aí está mais uma diferença, né? Mas por mais que ele seja bem subsidiado, ele não teve tanto acesso a tecnologias que agregasse valor para ele. Se você pegar o histórico americano, eu posso contar na mão, se tiver empresa que consegue cobrar 10, 15 dólares por acre de tecnologia nos Estados Unidos. E aqui no Brasil você consegue encontrar empresas que conseguem agregar valor e cobrar 10, 12 reais por hectare. O país do empreendedorismo, do venture capital, não conseguiu virar essa chave na agricultura lá, nesse mercado. Loucura, porque as empresas que se tentaram fazer isso, provavelmente não tiveram a vivência de estar ali do lado do produtor, no dia a dia, entendendo a necessidade dele, e também não conseguiram surpreender. Então, isso mostra que não só o dinheiro resolve todos os problemas da agricultura, né? Precisa ter o feeling e uma visão de médio e longo prazo, porque o produtor é isso, né? O produtor é o cara resiliente que no médio e no longo prazo ele sabe que o futuro está chegando e ele precisa cada vez melhorar a sua eficiência. Que legal. Léo, última pergunta aqui que eu queria entender um pouco da sua visão, cara. 2030. Como é que você vê a agricultura, tecnologia, digitalização em 2030, daqui a 6 anos? E como que a Solinftec vai estar dentro desse processo? Acredito que bem posicionado, porque parte do que eu particularmente acredito é o caminho que a Solinftec está caminhando. Vai ser um caminho de movimentações transgeracionais, que já está acontecendo. Acho que é muito pouco provável a gente não ver a inserção de novos robôs de automação no campo. Isso é algo que provavelmente veio para ficar, então a Solinftec ela já está muito bem posicionada quando se trata disso. A gente não pode deixar de lado quando a gente fala de inteligência artificial, que eu acho que o robô ele utiliza parte dessa tecnologia para também crescer, mas o que eu, Léo, espero realmente é que grande parte dessa tecnologia envolvida no campo vai dar a possibilidade para a gente de desenvolver novos tipos de insumos, novos tipos de sementes, que a gente sabe que nós temos uma mudança climática muito drástica acontecendo e, ao mesmo tempo, nós temos uma insegurança alimentar que precisa ser resolvida. Com essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas por nós e por outras empresas, eu acredito que esse tempo de produção, de desenvolvimento de sementes, de insumos, vai reduzir drasticamente. E isso vai possibilitar áreas inóspitas, que a gente sabe que a África, o continente africano ali, é a nova fronteira agrícola, se a gente quiser alimentar o mundo com grande quantidade de alimentos. Então, eu acho que a Solinftec ela se desenvolve nesse ramo de robótica. Vejo a agricultura evoluindo muito para a área da robótica, mas não tem como a gente deixar de falar de inteligência artificial, de novas moléculas, biológicos, que eu acho que vai ser o futuro da agricultura. Não só rentável, não só produzindo mais, mas também sustentável. É meio loucura quando a gente pensa que há 30 anos atrás, se você produzisse 30 sacos de soja, você ganhava dinheiro, né? Hoje o custo é 50, 55, dependendo de como está seu sistema de produção. Então, se o cara não botar pelo menos 60, 70 ali para conta, é maluquice, né? Então, tecnologia ajudou nesse progresso. Como é que vai ser isso daqui a algum tempo? Concordo 100%. Se você vê a produtividade brasileira aumentando e americana, você entende que tem um gap ali. Né? Então, existe um fator ali que fez com que a gente evoluísse muito mais rápido. E eu concordo contigo, a tecnologia é um grande fator. Maravilha. Léo, obrigado aí pelo papo, cara. A gente ficou um tempinho aqui, dá para falar o dia todo com toda certeza. Muito bom. E eu acho que, enfim, pessoal, quem quiser conhecer um pouco da Solinftec aí, do Léo, como é que te encontra aí, Léo? LinkedIn, estou sempre presente ali comentando, batendo um papo e solinftec.com. Maravilha. Pessoal, obrigado. Sejam bem-vindos novamente aí ao Sensex Cast e até o próximo episódio. Até mais.